Pessoal, então aí no final do material de vocês há um simuladinho com 20 questões, tá? É, todas com a opção A e B, A e B, A e B, A e B para você fazer, tá legal? Aí depois eu venho com a correção comentando com você. Por que vai ser legal começar por esse simulado já? Por duas razões. Para você ter uma noção mais ou menos de como a prova vai trabalhar, porque as questões vão ser formuladas, como em qualquer concurso, não para testar o seu conhecimento, mas para você poder errar, entendeu? Então as questões aqui são 20 questões com A e B, todas no padrãozinho difícil para armadilhoso ou difícil, ou os dois ao mesmo tempo, entendeu? Que aí quando eu for explicando para você aqui no quadro a resposta de cada uma delas, eu faço uma síntese teórica de cada um dos assuntos aí, tá legal? E estão distribuídos na ordem de importância que a banca de vocês organiza as questões, ou seja, há mais questões dos assuntos que mais caem, tudo bem? Depois que a gente passar por esse simuladozinho traumático aí, que você vai cometer alguns errinhos, é provável, a gente parte para a prova da própria banca, entendeu? Aí você vai perceber uma queda absurda de dificuldade, porque a banca da Consuplan é uma banca no padrãozinho muito mediano, entendeu? Muito mediano, o que para nós não é bom. Eles subiram o nível um pouquinho na prova do TRF passado, deram uma subida de nível assim considerável, a prova ficou um pouquinho mais cansativa, com textos maiores e tudo mais, um texto maior, aliás, mas nada de absurdo também não. Então o que eu vou fazer? Trabalhar com esse simuladinho aqui, parto para a questão com você, para questões da prova aí, e a partir de então eu pego as provas da Consuplan, só as que se mantiveram no padrão passado, aquele padrãozinho mais elevado, e a gente fica treinando com provas de nível superior, entendeu? Porque eu espero que a prova de vocês seja uma surpresa positiva e não negativa, tá legal? Surpresa negativa é quando você estuda para um nívelzinho assim, ó, aí a prova vem no nível acima, entendeu? Eu queria que fosse ao contrário, tá? Você pegasse um padrãozinho mais elevado, se a prova se surpreendesse como a prova foi mais fácil do que você supunha, tá legal? Então 10 minutinhos, façam aí por favor as 20 questões aí de trás, tá?
Só para fazer uma orientação para o seu estudo em casa, os assuntos que eu explicar para você aqui no quadro, você chega à sua casa e pratica. De que forma? Vocês conhecem o site do Que Concursos? A maioria conhece, né? O site do Que Concursos, ele é um site que disponibiliza provas anteriores, com questões divididas por assunto, dificuldade e tudo mais, entendeu? Então vamos supor que eu dei uma dica para você agora aqui a respeito de concordância verbal, tá legal? Aí você chega à sua casa a partir de hoje, vai ao Que Concursos, bota lá a banca que interessa a você, no caso o Consuplan, bota a concordância verbal e vão aparecer todas as questões que a Consuplan já organizou sobre o assunto, entendeu? Aí você vai conseguir com isso se adequar ao padrão de formulação da banca, que é o mais importante. Para quem está começando a fazer concurso agora, mais importante do que ter o conhecimento é fazer questões da própria banca, porque você se molda ao perfil da banca lá, entendeu? Moldar seu perfil da banca é mais importante do que o próprio conhecimento da banca em si, porque você tem que saber fazer as questões a partir da formulação da própria banca mesmo. Mas tem perfis diferentes, né? Algumas bancas são mais difíceis de concordância, outras em regência e por aí vai, tá legal? Tudo certo, pessoal? Pode ser então? Vou dar uma dica para você importante, olha só. Você, tá, não é o primeiro dia de vocês não, né? Já vai ficar algum dia já aqui, não já? Repararam como vocês não pegam em casa tanto o caderno assim? Vocês chegam cheios de gás, vão pegar o caderno direto e tal. Não siga o exemplo desta menina que copia o tempo todo. Não copia durante a aula, tá? Você vai olhar para o quadro o tempo todo. Alguns aprendem da pior forma, mas eu nunca vi ninguém passar e copiar. Ou você passa ou você copia, entendeu? Porque você copiou na escola a vida toda, não copiou? Adiantou alguma vez? Você não olha o caderno em casa com a frequência que você supõe que vai olhar, entendeu? E mais, no dia da prova, se você ficar dependente desse caderno, você vai ficar desesperado procurando o caderno no dia da prova, ele não vai estar do seu lado, tá? Então, repito, eu nunca vi ninguém copiar e passar. Ou você copia ou você passa, entendeu? Preste atenção ao quadro e, tiver dúvida, você fala comigo à vontade. Não esquece que você pode tirar foto do quadro depois, tá legal? E eu vou explicar para você à vontade, tá? Vai dar vontade de copiar sempre. Cada vez que você entender uma coisa que você não entendeu, você vai querer copiar. Cada vez que começar a copiar, a complicar, dá vontade de copiar. Já reparou? Fica difícil que é copiar. É um impulso. Você ficou anos fazendo isso na escola, não ficou? Você copiava. O que tinha que fazer então? Estudar antes da prova, né? Aí estudava um pouquinho, não conseguia pegar quase nada e tal. Esse é o processo mais equivocado que as pessoas fazem. Copiar durante a explicação é uma das coisas mais estúpidas que você pode fazer. Porque ou você copia ou você entende. Ninguém consegue fazer isso. O que mais acontece é a pessoa copiar e me perguntar o que eu acabei de falar, entendeu? Não é questão de você ser uma pessoa anormal, não. Ninguém consegue. O processo cognitivo não permite, são hemisférios distintos. Ou você copia ou você entende, tá legal? Depois que você entender, aí você anota à vontade, tá? E outra coisa importante, durante o processo de explicação, você vai achar muito interessante anotar o que eu estou dizendo. Essa é a pior parte. Você vai colocar no caderno, antes de eu acabar de explicar, uma informação equivocada e quebrada às vezes. Você chega à sua casa e você consulta, quem leva a culpa sou eu depois da informação errada que você botou aí, entendeu? Para compensar, eu explico as mesmas coisas 10, quem me conhece sabe, eu explico 10 vezes. Eu explico, até você ficar de saco cheio, entendeu? Eu mudo de assunto depois, tá? Eu só queria que você anotasse uma coisa para mim, nas questões que vamos fazer agora, o assunto de cada uma delas, tá? A primeira questão está assim, não tá? Qual das grafias está correta? Não é isso? Qual das grafias está correta? Essa questão ela é de ortografia, tá legal? Ela é de ortografia. Só põe para mim o assunto aí, amigão, é o simulado do final do material, tá? Só põe o assunto, por favor. Aí, se você tiver alguma dificuldade com o assunto específico, você já sabe que esse é o assunto que você tem que olhar mais em casa, tá? Cai ortografia na prova? Cai, cara. Aquelas questõezinhas enjoadas, tipo colocar 2 S's, C cedilha. O que eles gostam mais de cobrar são duas coisas, que eu vou explicar para você depois. Aquela coisa de emprego de mal com U e mal com L, por que junto e por que separado, entendeu? Essas coisas caem na prova, onde e aonde. Tudo isso eu vou explicando para você a proporção que as questões forem aparecendo, tá legal? Agora, eles gostam de cobrar também, de vez em quando, algumas palavrinhas cuja pronúncia ou grafia é feita de forma equivocada. Você nunca sabe muito bem como escreve, como pronuncia. Na prova eles botam as formas erradas e, consequentemente, mais confortáveis também, tá legal? Aí você tende a achar aquela forma correta, tudo bem? Vou pegar aqui no quadro as informações aqui. Só depois você pega esse Que Concursos em casa, tá? O site é pago, pessoal. Até 10 questões por dia, ele é de graça. Você consegue fazer 10 questões por dia sem pagar, entendeu? Só que eu não sei, aí sinceramente eu não sei. Se você não fizer assinatura, se você tem acesso a tudo que ele disponibiliza. Por exemplo, está fazendo as questões lá. A questão que você tiver mais dificuldade de fazer estará sendo a mesma questão que todos tiveram dificuldade de fazer. O que eles fazem então? Há um vídeo explicativo, explicando aquela questão lá,
entendeu? A teoria, tudo bem? Você pode distribuir assim, daqui a mais ou menos um mês, você fala assim, cara, eu queria fazer só as questões que eu já errei. O próprio site encaminha a você as questões que você mesmo errou, entendeu? Então, na hora da filtragem, ó, quero fazer questões de congruência verbal, só as que eu errei, entendeu? Aí vai botar as questões que você errou lá. Eu acho que essa parte de você voltar às questões que você errou, ela é mais útil para a parte de direito. Vocês têm informática também, não tem? Porque essas matérias, elas são mais... tem mais aspectos memorizáveis, eu quero dizer, entendeu? Português não é nada que você possa memorizar, infelizmente. Quase nada você pode memorizar no português. Você tem que compreender quase tudo, tudo bem? Aí você usa como esse processo, tá? A sua dificuldade é, por exemplo, regência verbal, eu explico, você chega à sua casa e manda ver regência verbal, fica fazendo lá, tá legal? Cada vez que você errar uma questão, você pode botar aplicativo também, baixar o aplicativo do QConcursos. Cada vez que você errar uma questão, a minha sugestão é que você faça um print da questão. Aí você pode fazer um arquivo no seu próprio celular das questões que você mesmo errou. Se você vier aqui ao curso depois, deixa eu ver se eu errei essa questão aqui, ó. Entendeu? Aí eu vou explicar para você, tá legal? Se bem que eu acredito que a questão que você vai errar é a mesma que muita gente errou lá no site. Aí eles sempre têm um vídeo explicativo explicando por que a resposta é B e não A e tal, entendeu? Então é um site que vale muito a pena. Custa R$100 e poucos por ano. Eu acho muito barato perto dos benefícios que ele traz. Não é só português não, pessoal. Direito, informática também, entendeu? Eu não ganho R$1 de comissão desse site. Eu tinha que ganhar. Eu sempre recomendo esse site aqui. Ele é maravilhoso, tá? Eu tiro questões de lá, preparo o material de vocês a partir desse site, entendeu? Ele é muito legal, vale muito a pena, tá? Você pode filtrar, por exemplo, você viu pronomes relativos, mas não viu todos. Você só aprendeu a fazer pronome relativo cujo. Você pode filtrar apenas questões que tem uma palavra cujo só, entendeu? Então ele é maravilhoso, é muito bom para trabalhar, tá? A minha sugestão só é que você faça as questões de nível médio e superior também dos assuntos. Então, se eu explicar para você crase, você chega à sua casa e faz as questões de crase de nível médio e de nível superior também, tá legal? Porque eu creio que a prova de vocês, ela vai ser de nível médio, mas com nível superior. Entendeu o que eu quero dizer? Ela vai ser de nível médio, mas havia um padrãozinho mais elevado. Porque o que para Consulplan não quer dizer grande coisa. A Consulplan é uma banca fraca. Ela não é como a FCC, por exemplo. É uma banca fraca. Pelas questões que você vai fazer aqui, daqui a pouco, nas questões da prova da Consulplan, você vai ficar surpreso. Quer dar um exemplo? Olha só. Vai aqui a prova, por favor, lá no início do material de vocês. Claro que uma orientação sempre ajuda, né? Mas dá uma olhadinha na questão número 3. A questão número 3. Eu vou te explicar o que o enunciado está pedindo aí e você vai ficar surpreso com o que ele está querendo aí, tá? Em todas as frases a seguir, transcritas do texto... Pessoal, sublinha por favor essa parte que diz transcritas do texto. Vai lá, transcritas do texto. Eu vou te explicar o que significa isso e qual é a consequência, tá? Transcrita do texto, toda questão vai ser, tá legal? Toda questão que você for fazer na prova da Consulplan, todas serão transcritas do texto. Significa que o cara vai cobrar regência, mas com frases transcritas do texto. O cara vai cobrar acentuação gráfica, mas com palavras transcritas do texto. Ele vai cobrar crase, mas com uma frase transcrita do texto. Vai sempre copiar do texto, tá? Funciona transcrita do texto na cabeça de um aluno inteligente como você. Transcrita do texto para um aluno inteligente significa o seguinte: ele vai cobrar gramática, regência, pontuação, concordância, oração subordinada, com frases que serão transcritas do texto. Tá legal? Entendeu isso? Como é que isso funciona na cabeça do nosso concorrente, aquele cara que não passa em concurso nenhum? Ele acha o seguinte, ó, se é transcrito do texto, então é interpretação. Entendeu como é que funciona a cabeça dele? Já ouviu quantas vezes alguém falar assim, as provas de português cobram muita interpretação? Já viu isso já? Já viu alguém falar isso aí e passar? Nunca, né? Porque a pessoa confunde transcrito do texto com interpretação de texto, você entendeu? Daí surge a impressão no coração leigo das pessoas de que as provas cobram muita interpretação. Não, de cada 10 questões, 8 vão ser de gramática, entendeu? Às vezes, cada 10, as 10 são de gramática. Por exemplo, a questão 1, a questão 2 e a questão 3 são de gramática. A questão 1 é semântica, a questão 2 é acentuação gráfica e a questão 3 é verbo, mas todas com fragmentos ou palavras transcritas do texto. Essa transcrição do texto faz fomentar no coração do nosso concorrente, cai muita interpretação de texto na prova. A interpretação cai, corresponde a, nunca vi mais do que isso, tá? No máximo 30% da prova, entendeu? Ou seja, 20 questões, 6 de interpretação, entendeu? Se você for a pessoa mais eficaz do planeta em interpretação de texto, mas não souber gramática, você não vai fazer nem a média da prova, porque nunca chega à metade.
Nunca chega à metade. A FCC, por exemplo, às vezes bota 20 questões de gramática, só que todas as 20 citando o texto, entendeu? E essas frequentes menções ao texto fazem a pessoa supor que aquilo é interpretação. Então não confunda referência ao texto com interpretação de texto. Por essa questão você vai ter uma média já. Olha só, ele fala assim: em todas as frases a seguir, transcritas do texto, as formas verbais estão flexionadas no mesmo tempo, exceto em... Vamos lá. O cara que não sabe o que é verbo, o que é tempo verbal, ele faz essa questão? Não faz. Pode ser o melhor intérprete textual do planeta, mas ele não faz essa questão aí, concorda? Porque essa questão vai trabalhar com fragmentos do texto, mas vai cobrar tempos verbais, tá? Só que essa questão aí, ela é extremamente fácil, cara, extremamente fácil. Se eu quisesse uma questão de tempos verbais difíceis, de tempos verbais mais complexos, sabe o que eu faria? Uma coisa que eu sei que a gente não sabe: diferenciar pretérito perfeito de imperfeito, entendeu? Isso sempre foi uma droga, não foi? Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Cara, mas o básico do básico, que eu posso garantir que todos aqui sabem, é saber quando o verbo está no presente, no passado ou no futuro. Tudo bem? Então, se eu colocar aqui um verbo no presente, ó, eu faço. Atualmente, eu faço. Tranquilo? Agora, ontem, eu o quê? Fiz. Tudo bem? E amanhã, eu farei. Então, o básico do básico, do muito básico, é diferenciar o verbo do presente, do passado e do futuro. Seria ótimo se fosse assim, né? Tranquilo? Seria bom se fosse só 3 tempos, né? Mas não. O presente tem suas aplicações. O pretérito pode ser perfeito, imperfeito, mais que perfeito. O futuro pode ser futuro do presente e do pretérito, não é isso? Então, o sonho de um aluno que quer uma prova fácil é que caia deste jeito aqui. E pior, cai. Aí você, pô, então eu vou ficar feliz. Não vai, cara. Sabe por quê? Se cair uma questão assim, ó, separa as sílabas de pato, vai acertar? Vai. Você e o mundo todo. Isso interessa para você? Não. Então, para nós, concurseiros, o que interessa é uma questão que só você consiga fazer, entendeu? Seria melhor para mim que ele propusesse a você a diferenciação entre o pretérito imperfeito e o perfeito, que aí o professor explica e você acerta. Agora, chega a prova, é uma questão que todo mundo acerta, isso para mim não faz diferença, entendeu? O bom para mim e para você é uma questão que só nós possamos acertar, tá legal? Vamos ver essa questão rapidinho, olha só. Aí ele vai colocar 4 fragmentos transcritos do texto, tá? Para simplificar a sua vida, vamos pegar só os verbinhos, só. Na letra A internet nos ensina. Sublinha o verbo ensina, por favor. Vai lá, ensina. Na letra B, a internet não é. Sublinha o verbo é, para mim. Na letra C, o verbo é ficaram. Na letra D, o verbo é está. Ou está ou é, tanto faz uma diferença. Ou seja, foi a questão mais fácil do universo. Ele colocou 3 verbos no presente e 1 no passado, cara. Ele botou 3 verbos no presente e 1 no passado. Reparou? Não está muito boba essa questão? Não é uma questão que você acertaria? Está arriscado você errar. Sabe por quê? Você fica assim, cara, deve ter uma armadilha aqui. Você fica neurótico assim, pensando, alguma coisa aqui deve ter nessa questão. De repente inventaram um tempo novo aí agora. Não, cara, é isso aí mesmo, tá? Não é uma questão tanto quanto surpreendente. Você fica, que isso? Vai cair na prova? Eu tenho 3 verbos no presente e 1 no passado. Não está fácil de identificar? Dá uma olhadinha para mim rapidinho aí, 15 segundinhos para você identificar a resposta. Já achou a resposta já, não já? Essa questão está absurdamente fácil, não está? Professor, isso não cai na prova não. Isso é uma prova, tá legal? A mulher da minha banca, sim, era a sua banca, tá legal? Ah, não é a Consulplan? Sim, é a Consulplan, tá? Essa prova é da Consulplan. A prova é dos anos 70, não, ela é recente, cara. Ela é recente, ela é deste ano do ano passado, uma coisa assim, entendeu? Então a prova, ela tem esse padrão, infelizmente, umas questõezinhas meio mequetrefe de vez em quando. Eu estou torcendo, e não posso apostar, mas eu tenho quase certeza de que a de vocês não vai vir assim não. Ela vai dar uma subida de nível, entendeu? Até porque o concurso é de projeção nacional, entendeu? Um concurso sobre o qual há muita visibilidade. Então eu acho que eles vão subir de nível aí. Então eu não quero ser surpreendido. Por isso o simuladinho que eu fiz lá atrás, que está no padrão diabólico, tá legal? Para você errar bastante, tá? Entendeu como é que a questão pode vir boba às vezes? É claro, bobo para quem sabe, né? Você vai ter questões de assinação gráfica aí. Para quem está estudando há algum tempo já, saber o que é uma paroxítona terminada com ditongo oral crescente é fácil. Mas para o cara que chegou hoje, não. Entendeu? Então eu dou sempre aula para quem não sabe, tá? E eu pego aquilo ali e reforço. O problema do português, acredite,
Nunca foi o que você não sabe. O problema do português sempre foi o que você pensa que sabe. Porque o que você não sabe, na prova você chuta, concorda? Se você chutar, você tem chance de acertar, não tem? Agora, a pessoa que pensa que sabe, ela não chuta, ela erra feliz, é diferente. Ela marca achando que acertou, né? Sai leve da prova, não é isso? Olha só, a minha recomendação é para vocês que são novos aqui no curso, que alguns eu não conheço. Quem entra no mundo do concurso, cara, tem que entrar até sair aprovado, entendeu? Não para no meio não, tá? Vamos supor, na pior das hipóteses, que você faça concurso para o TRE agora e não tenha desempenho legal. Você tem TRT, você tem TRJ, TX-Men, NASA, FBI, concurso o tempo todo, entendeu? Concurso não para de haver. Você vai ouvir gente ao redor querendo desanimar você, não vai haver concurso, não vai haver não sei o que, a crise, o Temer, o Lula, esquece esse negócio, tá? Estuda, crise sempre houve, concorda? E concurso nunca deixou de haver. Até onde eu saiba, eu sou leigo, a Raquel pode explicar melhor do que eu, os concursos que começam com T, eles não sofrem tanto a influência da crise assim, porque até onde eu possa entender, a grana dos caras ela é usada para se autogerir, entendeu? Ou seja, não, a crise não interfere tanto assim no TJ, no TRE, no TRJ, TRP, TRT. Começou com T, entendeu? Esses concursos eles não dependem muito da grana externa, não. São grana que se autogerem, entendeu? Então, entrou no ramo dos concursos, fica até você passar, tudo bem? E aqui o pessoal passa. Agora, repito, é que eu falo sempre, o aluno que vem para cá para ser júri deslumbrado, achando, é só sentar aqui, acomodar minhas nádegas na cadeira azul que eu vou ser aprovado. Não, não é assim não. Aquela galera lá cujas fotos que você viu lá, eram pessoas dedicadas, estudiosas e tal, entendeu? Chatas. O aluno bom é chato. Ele pergunta, participa, traz dúvidas, tá legal? O professor gosta, cara, acredite, tá? Vamos lá, as questõezinhas traumáticas e do mal? Eu falei com o pessoal que fez o simulado aí, para você, já fizeram já algumas já? Falei pro pessoal acertar esse simulado fazendo assim, ó, se seu coração mandar marcar A, é B, tá? Aí meu coração manda marcar B, então é A, porque é cheio de maldade isso aí, tá? São maldades que eu espero na prova. A questão de ortografia, ela gosta de cobrar palavrinhas cuja pronúncia ou grafia é dificultosa. Por exemplo, olha só, esta palavrinha aqui, as meninas frequentemente a usam. E de vez em quando você a vê escrito errado, né? Sobrancelha. Não existe sombra nessa palavra, tá? O certo é sobrancelha, tá? Depois você copia, tira a foto do quadro 10 vezes, tá? Mas olha pra cá. Sobrancelha. Não existe M nessa palavra, tá? Sobrancelha. Aí eu vou fazer sempre um ganchinho com você. Gancho é uma coisa que todo mundo faz. Gancho é assim. Vou pegar só essa parte aqui, tá? Gancho é uma coisa que todo mundo faz quando você explica uma palavrinha e aquilo dá um ganchinho para você explicar uma outra coisa, tá? Essa região que fica pouco acima do nariz, só para mostrar que você desenhar para você, ó. Essa região que fica aqui, que é um pouquinho mais elevada, ela é chamada de sobrolho, entendeu? Sobrolho. E é porque fica no sobrolho que o negócio se chama sobrancelha. Não tem nada a ver com fazer sombra, não, fazer sobrancelha não, tá? Sobrolho, é no sobrolho que fica a sobrancelha, beleza, pessoal? Olha só, agora presta atenção à palavrinha sobrolho. Não dá para perceber que a palavra sobrolho, ela embolou duas palavrinhas ali? Ela embolou quais palavrinhas? Fala aí. Sobre e olho, não é isso? Sobre e olho, não é isso? Não acontece a mesma coisa com a palavra aguardente? Aguardente juntou duas palavrinhas, quais foram? Água e ardente, tranquilo? Olha só, algumas talvez você não saiba, mas é bom saber. Essa palavrinha foi formada pelo mesmo processo. Ela embola umas palavrinhas, tá? Eu vou em boa hora. Já que eu vou em boa hora, eu vou embora, entendeu? Então, sobrolho, aguardente e embora são palavras formadas por um processo que eu chamo intimamente de embolação, tudo bem? Eles pegam umas três palavrinhas, os três radicais, dois radicais, embolam tudo e fazem uma palavra só, tudo bem? Entendeu esse caso aqui? Este processo em que você junta os radicais, mas de forma que se perdam fonemas, tá? Repara que não fica sobre o olho, fica sobrolho, água ardente, fica aguardente, sempre perdendo um foneminha, sempre perdendo uma letrinha, reparou? Em boa hora, perdeu letra pra caramba, não perdeu? Esse processo de junção em que haja uma embolação, você vai chamar de aglutinação, tá? Já deu vontade de copiar, não deu? Fala a verdade, olha pro quadro, olhos no quadro, fixos no quadro. Aprendeu o negócio, não dá vontade de copiar, não dá pra você parar de entender. Não, olha pro quadro, tá? Não vai sair daqui não, tá legal? Na hora que você encostar a canetinha no caderno, vai parar de entender, tá? Olha pra cá. Então, ó, embolou as palavrinhas aqui, formou um vocábulo, de forma que você embole os vocábulos, tem uma aglutinação, tá legal? Agora vamos fazer diferente, presta atenção, ó. Pega a palavra passa, pegou? E a palavra tempo.
Junte as duas. Que palavrinha você forma? Vai. Passatempo. Mas olha só que legal. Quando eu junto a palavra passa à palavra tempo, elas se juntam sem que nenhum fonema se perca, reparou? Aqui você perdeu o E, perdeu o A, aqui perdeu um monte de coisa, não perdeu? Nesse processo de junção aqui, não houve perda fonética. Passa tempo. Quer ver outro exemplo? Ó, girassol. Se você juntar gira mais sol, fica girassol. Você reconhece a palavrinha gira e você reconhece a palavrinha sol também. Tá legal? Sem contar, é claro, aquelas palavrinhas que você faz com hífen. Se eu juntar homem mais aranha, o que eu faço? Homem-aranha. Então preste atenção, olha só. Se você junta os radicais para formar uma palavrinha de forma que haja perda fonética, nós temos uma aglutinação. Se você junta os radicaizinhos lá e os radicais continuam sendo perceptíveis sem que haja perda fonética, você tem uma justa posição. Eu sou péssimo para decorar nomes, não sei você. Então eu sempre tento estabelecer uma lógica para que eu possa não esquecer, tá legal? A diferença entre a justaposição e a aglutinação é que na justaposição, cada um dos radicais ocupa a sua justa posição sem que haja perda fonética, tá legal? Então eu quero que se associe para mim. Aglutinação significa embolação. Não significa nada, tá? Só te ajudando, tranquilo? Mas a aglutinação remete à ideia de embolação. Você embola os radicais lá, tá? Na justaposição não, ó. Os radicais se unem sem que haja perda fonética, tá legal? Esses dois processos aqui fazem parte de um processo chamado de composição. Sabe quantos processos de composição há no português? 2. Aglutinação e justaposição. A composição é quando você junta os... A composição é quando você junta os radicais. Se juntar os radicais com perda fonética, teremos aglutinação. Se juntar os radicais sem perda fonética, teremos uma justaposição. Tá legal? Tranquilo? Os exemplos mais banais que eu vejo em prova são os seguintes, ó. Vinho acre, vinho azedo. Esse vinho acre se junta na palavrinha vinagre. Tá vendo? Ó? Vinagre é vinho acre. É uma justaposição ou aglutinação? Fala aí. Isso é uma aglutinação, entendeu? Agora, se eu juntar, por exemplo, a palavra navio, a palavra escola, farei navio escola, né? Quando existe hífen fica mais fácil, né? Olha só, aqui eu tenho uma aglutinação, aqui eu tenho uma justaposição. Tá legal? Tranquilo, pessoal? Beleza? Quer tirar uma foto aí, fica à vontade. A consultora faz muitas provas de português com 25 questões, 20 questões de português, às vezes. Para vocês não determinaram quantas serão de português, não. Determinaram só quantas vão ser de gerais, né? E quantas vão ser de específicas, não é isso? Não houve uma especificação do número de questão ainda não, né? Bom, sempre que tem mais é de português. Vocês têm RLM também, para vocês cair, raciocínio lógico? Não, então o agente reprovador vai ser o português. É sempre português que reprova. Quando existe... já foi para tirar a foto? Quando existe raciocínio lógico e matemático, o raciocínio lógico ele compete com o português em termos de reprovação. Mas quando não há raciocínio lógico, a matéria que mais reprova é o português. Eu vou explicar a você por quê. As demais matérias são mais importantes. Eu acho de verdade que o direito é mais importante, direito trabalhista é mais importante do que o português para a função que você vai exercer, concorda? Só que você há de convir uma coisa. Você tem aula com professores maravilhosos aqui de direito, informática e tudo mais. O aluno burrinho, muito burrinho, que tem uma capacidade boa de memorização, ele vai acertar as questões de direito e de informática quase igual a você, entendeu? Mesmo sem ter critérios mnemônicos, mesmo sem ter aula com a galera boa daqui, entendeu? Agora eu quero ver o cara que decora acertar o português, entendeu? Porque quem decora não consegue acertar. A não ser que ele tenha a sorte de cair na prova, sabe o quê? Embora. Porque se mudar a palavra ele não sabe fazer. Entendeu qual é a questão? Então você tem que entender a matéria e não compreender, não decorá-la só, tá? Mas voltando aqui, ó, a ortografia de palavrinhas que causam problemas. Comecemos com sobrancelha, que é uma palavrinha enjoada.
Outra palavrinha que eu vejo muita gente falando errado e, consequentemente, escrevendo errado também é esta palavra aqui, ó. Muitas vezes porque é mais gostosinho falar errado, né? Já vi gente que fala asterístico, bota um asterístico, não tem tico no final, é asterisco, não tem tico no final, tá? A palavrinha é asterisco, tá? Outra enjoadinha, esta aqui também, ó. Superfluo, não é fulô, tá legal? Superfluo não, é superfluo. Não existe fulô no final, tá legal? Então a ortografia dessas palavrinhas enjoadas, por outra cai na prova lá, tá? Então, ó, sobrancelha, asterisco, superfluo, e a palavrinha que vem agora, que é uma palavrinha que de vez em quando cai na prova, que é esta aqui, ó. Cabeleireiro. Essa é a forma correta, tá? Cabeleireiro, tá? Quanto mais is houver, melhor. Tranquilo? Cabeleireiro. Então, qual a resposta aí? Letra A. Número 1, A. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Entendeu essa questãozinha? A questão é você errar mesmo. Quanto quem errar mais vai ganhar um chocolate, tá? Tem que errar às 20, mas compreender os erros que você cometeu aí, tá? Tudo certo, então? Sobrancelha, asterisco, supérfluo, cabeleireiro são questões que a prova adora cobrar, porque são pronúncias mais dificultosas, grafias mais difíceis e tal, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Posso ir para a segunda aí? Pode ser? Vamos lá? Opa! A 3 o quê? Não, número 2, pessoal. Sempre parecerá difícil para fazer declarações de amor. Sempre parecerá difícil para fazer declarações de amor. Aí, veja bem, olha só. Essa questão é maldosa. Emprego de mim, de eu, é uma das matérias mais enjoadas do português. Sabe por quê? Ela está no rol das matérias que você pensa que sabe. Fala a verdade. Confessa que você botou eu aí. Botou um eu aí? O coração quer botar um eu, não quer? O anseio do coração é botar um eu, porque você olha um verbinho e você enfia o eu. E quando eu disser para você que é mim, você fala, que tá maluco? Mim não conjuga os verbos. Já viu essa já? Ou então mim é índio, né? Ou seja, eu tenho muita vontade, sempre falo, eu vou pegar uma pessoa que fala assim, ó, mim não conjuga verbo, e perguntar, o que significa dizer que mim não conjuga verbo? Ah, eu não sei, eu repito isso aí porque eu ouvi dizer, mas eu não tenho a menor ideia do que significa isso não. É ou não é? As pessoas repetem mim não conjuga, mas não tem a menor noção do que estão dizendo, tá? O que significa conjugar um verbo? A pessoa não sabe o que é, então ela repete um discurso estéreo sem entender do que está falando, entendeu? Vou explicar a você. Quando você fala que uma palavra não conjuga verbo, significa que ela não pode exercer função sintática de sujeito, tudo bem? Então significa isso, tá? Só que quando as pessoas entendem isso errado, isso aí é secularmente entendido errado, não explicado errado pelo professor, acredite, ele explicou certo, é que estava copiando na hora da aula, fala a verdade. Ele nunca falou para você que o mim não poderia ficar perto do verbo. Ele falou que o mim não poderia ter função de sujeito. Foi isso que ele falou, tá? Só que na escola, não esquece, a escola ela tem um processo de educação voltado para a formação do cidadão, e está muito certo nisso, tá? O estudo aqui é de competição. Então eu tenho que ensinar você a acertar uma questão que o nosso concorrente vai errar. Essa é uma delas. Essa aí o nosso concorrente bota um eu aí e sai leve da prova achando que acertou, tudo bem? Vou dar a dica para você, tá? Se cair na prova uma questão para preenchimento de lacuna, de mim ou eu, antes do verbo, há um verbinho depois da lacuna, qual é o verbo? Fala aí. Fazer, não é isso? Você vai sempre ler a partir do verbo, tá legal? Para você não cair na armadilha do hipérbato. Hipérbato é isso aqui, olha. Hipérbato é isso, ó. Tá vendo? Hipérbato é o que faz com que você não entenda o hino nacional. Hipérbato é o que faz você nunca entender o que ele quer dizer quando diz ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo. Os termos da oração estão totalmente desordenados aí, entendeu? Essa desordem dos termos sintáticos, ela gera uma construção difícil de entender. Se ele colocasse a oração na ordem direta e dissesse que as margens plácidas do Ipiranga, que é um rio, né, ouviram o brado retumbante de um povo heróico, ficaria mais fácil entender, não ficaria? Da mesma forma, lê a partir do verbinho para mim, para você entender essa frase. Fazer declarações de amor sempre parecerá difícil para mim. Bota o mim mais feliz da sua vida aí, sabe por quê? Só você vai colocar mim na prova, tá? O nosso concorrente bota eu, e quando você falar que botou mim, ele vai falar para você duas coisas. Mim é os índios, mim não conjuga os verbos, porque é assim que ele explica, né? Ele acha que é uma explicação ótima, tá? Então presta atenção, pessoal. Na prova, se houver uma lacuna que preceda um verbo, leia a partir do verbo, tá? Para perceber se não houve aí uma inversão dos termos sintáticos, tá legal? O verbo está no infinitivo aí.
Tá, fazer está no infinitivo, tá? Presta atenção, pessoal. Eu vou explicar para você agora o emprego de mim e de eu aqui no quadro, tá? A proposta, número 2, se você quiser botar botar a forma a matéria, né? É emprego dos pronomes, tá? Emprego dos pronomes. Amigo, deixa eu só ir para aqui para não ficar te chutando toda hora. Olha só, vamos desvendar o mim e o eu aqui rapidinho, pessoal. Primeiro, entenda para que serve cada um dos dois, tá? Larga a canetinha do mal agora, levanta a cabeça, copiou na escola 300 vezes e errou, viu? Olha só, mim e eu, preste atenção. A diferença entre mim e eu está numa coisa chamada função sintática, tá? Sujeito, objeto direto, você se lembra desses nomes, mais ou menos? Quando você fala que o eu é um pronome pessoal do caso reto, e ele de fato é um pronome pessoal do caso reto, significa que ele só pode ter função de sujeito. Se você montar 10 frases com o eu empregado corretamente, ele vai ser sujeito sempre. Quer ver? Ó? Eu cheguei atrasado. Quem chegou atrasado? Eu. Eu conheço você. Quem conhece você? Eu. Eu vi Maria ontem. Quem viu Maria ontem? Eu. Tudo bem? Então, ó, o eu sempre será sujeito. Vou tentar montar uma frase com eu sem ser sujeito. Tá? Vê se fica legal. Poxa, ninguém conversa com eu. Eu posso falar isso? Ontem ela viu eu. Ninguém gosta de eu. Eu não posso falar isso. O eu só pode ser sujeito, tá? Então, olha em que circunstância você emprega o eu nessas questões de prova. Eles vão colocar algo assim, ó. Veja. Há questões para espaço solucionar, tá? Aí vem a parte que você tem que entender. Não é porque existe um verbo, é porque vai ser sujeito. Este verbo está no infinitivo, tá legal? O daí também está. Fazer também está no infinitivo, tá? Mas eu quero te provar que esse cara aqui vai ser sujeito, tá? Há questões para João solucionar. Quem vai solucionar? João. Há questões para você solucionar. Quem vai solucionar? Você. Mas eu só consigo provar a você que este cara de fato vai ser sujeito se você colocar nós na lacuna, tá? Coloca nós na lacuna e lê para o seu coração em silêncio até o final. Colocou nós aqui. Repara, se você colocou nós aqui, leu a frase até o final em português, o verbinho se modificou, né? Ninguém falou, há questões para nós solucionar. Como é que você fala? Há questões para nós solucionarmos. O que prova que este cara aqui é sujeito, porque é o sujeito que faz o verbo se mexer. Então é aqui que vai entrar o eu. Tudo bem? Professor, mas aqui existe um verbo, você colocou mim, presta atenção, eu não falei que é porque existe um verbo, eu falei que é porque é sujeito. Daqui a pouco eu mostro a armadilha que caiu aí na prova, que confundiu vocês, tá legal? Então presta atenção, ó. Há questões para eu solucionar. Quem vai solucionar sou eu, este eu vai ser sujeito, e se ele vai ser sujeito, você tem que colocar eu mesmo, tá legal? Agora, uma coisa eu posso antecipar para você, tudo bem? Preste atenção. O coração vai sofrer um pouco agora, você não vai querer aceitar, vai querer desistir da vida, tá? Mas eu garanto a você, se não houver verbo após a lacuna, é porque o cara não vai ser sujeito. Se não houver verbo após a lacuna, é porque o cara não vai ser sujeito, tá? Se não vai ser sujeito, tem que ser mim. Concorda comigo? Tudo bem? Se não vai ser sujeito, tem que ser mim, tá legal? Então, ó, olha essa construção aqui, ó. Seu coração não vai gostar. Nada há entre espaço e você. Pessoal, disciplina, tá? Relaxa, não se incomoda com o anseio do coração. O coração só bota você em furada, só sempre. Já reparou? Ó, nada há entre e você. Fala pra mim, e é verbo? Você é verbo? O ponto é um verbo? O quadro é um verbo? Não há verbo aqui. Se não houver verbo, mesmo que o coração sofra, você tem que botar mim. Tranquilo? Se não houver verbo, você tem que colocar mim sempre, tá? Beleza? Entendeu isso aí? Então, seu coração vai querer errar, mas lute contra ele, tá? Posso perguntar? Fala bem alto. Nada há entre mim e você. Tudo bem? Nada há entre mim e você, tá? Entendeu a questão? Beleza? Olha só, é gostosinho de errar, né? Por isso que é bom cair na prova, né? Olha só. A vontade de errar agora, ela vai chegar a níveis insuportáveis. Você vai ter que lutar muito contra ela, tá? Porque eu inverti a frase. Tá vendo a inversão? Sabe o que essa inversão gera aqui? Nada. Eu continuo não tendo verbo após a lacuna. Tá legal? Eu continuo não tendo verbo após a lacuna. Posso perguntar? Não vai gaguejar? Vai falar com firmeza? Quero ver. Nada há entre você e mim. O mim fica até maior. Mim. Tá vendo? Ele até cresce, tá? Nada há entre mim e você. Nada há entre você e mim. Beleza, pessoal? Então é simples, ó. Se não houver verbo após a lacuna, você emprega mim. Combinados? Porque se não houver verbo após a lacuna, ele não vai ser sujeito, cara. E se não vai ser sujeito, não pode ser eu, tá? Então, nada há entre mim e você, nada há entre você e mim. Daqui a pouco a gente pratica, tá legal? Vou botar no quadro para você preencher para mim com 3 lacunas, tá? Até aí, tudo bem?
vou ser sincero, o nosso concorrente acerta isso aqui. O nosso concorrente vai acertar esta e esta. Vou explicar por quê. O nosso concorrente ele é fraquinho de raciocínio, entendeu? Ele é fraco de percepções cognitivas. O que ele faz? Decora. Ele decora assim, ó. O professor falou, eu acredito. Se não houver verbo após a lacuna, eu boto mim. Não importa que meu coração queira muito errar. Se não houver verbo após a lacuna, eu boto mim. Tranquilo? Então, se não houver verbo após a lacuna, você vai acertar. E o concorrente que fez um cursinho mequetrefe aí também acerta, porque ele decora isso aí. Eu quero ver acertar que está aí na folha. Essa daí da folha, eu vou torcer para cair, essa vai derrubar. Por quê? Ele faz um falso silogismo. Ele até decora o seguinte: se não houver verbo após a lacuna, eu coloco mim. Só que ele acha o quê? Que se houver verbo, ele coloca eu. Entendeu? E eu não falei isso. Eu falei que se não houver verbo, você coloca mim. Tá legal? Eu falei que se não houver verbo, você coloca mim. Eu não falei sobre verbo, você coloca eu. Vamos lá. Vamos comparar duas situações. Olha só. Parece difícil para espaço executar verbo no infinitivo, tá? Essa tarefa. Muito cuidado se cair esta frase na prova ou algo parecido. Se você vir que há uma lacuna antes de um verbo no infinitivo, executar, fazer, amar, cantar, pular, você não vai sair enfiando o eu logo de cara não, tá? Você vai ler a frase a partir do infinitivo para perceber se não houve um hipérboto aqui, tá legal? Vamos tentar? Executar essa tarefa parece difícil para mim. Você bota o mim mais feliz da sua vida aqui, porque ninguém vai colocar esse mim, só você, meu orgulho só, tá legal? Na prova o cara vai colocar eu aqui. Quando você disser que colocou mim, ele vai dizer mim não conjuga os verbos, não sabe nem o que está dizendo, ou então mim aos índios, né? Não sabe nem o que está dizendo, mas vai falar isso aí para você. Parece difícil para mim executar essa tarefa, tá legal? Executar essa tarefa parece difícil para mim. É só um hipérbato, só uma inversão sintática só, tá legal? Entendemos isso aqui, pessoal? Beleza? Agora compara com essa situação, olha só. Vou botar bem parecido, tá? Todos dizem a mesma preposição, a mesma lacuna e o mesmo verbo. Ó. Entendeu? Preposição, lacuna e o mesmo verbo, cara. O mesmo verbo. Vou fazer de novo com você, tá? Executar essa tarefa parece difícil para mim. A frase não ficou bonitinha? Não ficou legal? O que prova que houve uma inversão, né? Executar essa tarefa parece difícil para mim. A frase está certinha, não está? Sem nenhum problema, tranquilo. Agora tenta, no coração, em silêncio, não precisa falar alto não. Lê a partir do verbinho aqui e dá a volta. Tenta ler a partir do verbo aqui, ó, dando uma voltinha. Tentou fazer? Conseguiu? Eu espero que não. Ficou muito estranho, não ficou? Você não conseguiu fazer, sabe por quê? Porque ela já está na ordem direta já. Neste caso, entra o eu. Tranquilo, pessoal? Agora, eu preciso de um aluno igual a você, que fale português, tá legal? O aluno que fala português, ele fica satisfeitíssimo com essa construção. Executar essa tarefa parece difícil para mim. Executar essa tarefa parece difícil para mim. A frase ficou clara, correta, concisa, elegante, não ficou? Aqui embaixo, não gosto nem de falar, mas fica tão estranho, não fica? Quando você tenta ler a partir daqui e dar a volta, a frase não começa a perder o sentido completamente. Por que ela perde o sentido aqui? Porque esta frase já está na ordem direta, entendeu? A de cima é que está invertida, a de baixo está na ordem direta já, tá legal? E na ordem direta, antes do verbo, o eu é sujeito. Na ordem direta, antes do verbo, o eu é sujeito, tá? O que aconteceu aqui em cima é que houve uma ordem indireta, tá legal? Pessoal, até aí tudo bem? Tranquilo? Tira uma foto que vou colocar no quadro 4 para que você faça para mim, tá? O colega perguntou aqui a respeito da música do Tim Maia, que ele fala eu e você e eu. Como ele não botou oração nenhuma, eu não posso fazer acesso, está errado, entendeu? Tem que estar numa oração. Eu posso falar assim, eu e você iremos à festa, sem problemas. Eu e você nos conhecemos, eu e você fizemos os deveres, sem nenhum problema, tá legal? Ele não poderia falar assim, que aí quem erra é o Paralamas. Ele fala assim, e lançam seus olhares sobre eu e você. Aí tá errado. Nos Paralamas ele errou. Ele fala, e lança esses olhares sobre eu e você. Lançar olhares sobre eu e você tá errado.
Porque aí não há verbo depois, reparou? Então não é sujeito. Então lançam seus olhares sobre mim e você, na verdade, entendeu? Então eu e você pode usar, se os dois forem sujeitos, tá? Ó, eu e você passaremos na prova, eu e você conhecemos os problemas, eu e você encontramos Maria, sem nenhum problema. Você não pode falar eu e você sem praticar ação verbal nenhuma. Então, ó, todos falam de eu e você. Não, todos falam de mim e você, entendeu? Se houver preposição sem verbo depois, aí você bota mim, sem dúvida, tá? Pessoal, até aqui tudo bem? Tirou foto já? Naquele filtro a que eu me referi lá no que concursos, você pode colocar emprego dos pronomes, aí você bota mim, eu. Vão aparecer só questões que envolvam mim e eu só, tá legal? Aqui, se quiser copiar, pode copiar, que eu vou colocar 4 lacunas para que você preencha para mim com mim ou eu, tá? Pessoal, disciplina simples, olha só. Se não houver verbo após a lacuna, se não houver verbo, eu enfio mim, beleza? Se houver verbo, eu dou a volta. Entendeu o que eu falei? Se não houver verbo, eu coloco mim, tá? Se houver verbinho, eu dou a voltinha, para ver como é que fica, tá legal? Um minutinho, dá uma olhadinha, por favor, aí. Nós teremos 3 aulas, né? São 3 aulas de português. Eu vou dedicar parte de uma delas a falar sobre redação com vocês, tá? Porque vocês têm redação também. Se você dispuser de tempo para isso, eu nem sei se dá para te falar lá no Sejus, lá na sede, para saber se é possível, tá? Há uma turma de português e redação aqui à tarde, é um módulo à parte, tá legal? Depois você pergunta se ainda há vaga, porque eu não sei se ainda há vaga. Aí você faz a turma de terça-feira à tarde, tá? Professor, à tarde eu não posso. Domingo também, só que de domingo ela está na 6ª aula já. E são 10 aulas, entendeu? Melhor do que nada. A da tarde está na 4ª aula, se não me engano. Vai para a 4ª aula hoje. E aí, a partir da próxima aula eu começo a pedir as redações dos alunos que eu vou corrigir, entendeu? Mas, repito, pergunta primeiro se há vaga, porque eu não sei. As turmas estão tão cheias que eu não sei se ainda há vaga. Você pode fazer à tarde ainda. Pessoal, foi aqui? Pode ser? O português ele é cheio de matérias que você pensa que sabe. Essa é uma delas. Então você tem que ter cuidado e torcer para que essas matérias caiam na prova, tá legal? Todos nós somos amaldiçoados com um coleguinha que acha que sabe português, já reparou? Quer corrigir como você fala, corrige sua pronúncia, corrige o que você diz e tal. Esses são os que mais tem problemas na hora da prova, entendeu? Porque o português ele é cheio de maldadezinhas lá. Parece, segundo me dizem, que no direito não é muito diferente, não. O cara está no primeiro período, ele acha que sabe pra caramba já, quer discutir com
Joaquim Barbosa, o direito já, né? Primeiro período já o cara quer discutir. Português é pior. Português, só porque o cara fala, ele acha que sabe, entendeu? Se ele leu meio livro, então, ele leu metade do Harry Potter, ele já acha que ele é um gênio já, entendeu? Já quer discutir português pra caramba já. E a prova é ótima para essas pessoas, porque ele erra tudo, entendeu? O emprego de mim e de eu é um caso enjoado, é um caso que a gente pensa que sabe muito, não pensa? Olha só. Posso perguntar, pessoal? Eu sei que o coração sofre, tá? É normal. Aqui a construção correta soa muito mal. Eu vou explicar a você por que as construções corretas no português são estranhas. Nós somos o 8º país que menos lê no mundo. As pessoas se comunicam falando já é, demorou, deu ruim, tô bolado. Se ela falar já é, deu ruim, demorou, tô bolado, ela consegue se comunicar e viver o dia todo já. Então, mesmo que você leia muito, você vive rodeado por pessoas que só falam já é, deu ruim, demorou, tô bolado. Só, e se comunicam assim numa boa. Se entendem. Escreve no Facebook uma linguagem lá que parece que foi uma capivara que bateu no teclado e ainda assim eles se comunicam numa boa lá. Quando você, mesmo que você leia muito, se depara com uma construção que é gramatical e não do dia a dia, ela sempre soa desconfortável, entendeu? Por falta de prática, de leitura, não diria, mas pode ser que você leia bastante. Mas por mais que você leia, você convive com pessoas que não leem. Então a construção um pouquinho mais gramatical sempre soará muito desconfortável para você, tá legal? E aí pior, se alguém fala, você fala assim, eu vou ter aula de português às terças-feiras pela manhã. Alguém fala, poxa, terça-feira pela manhã? Aí você fala assim, para mim estudar terça-feira pela manhã é até melhor. Fala isso perto do coleguinha que acha que sabe português. Tá maluco? Para mim estudar, ele não leu a frase toda. Ele não viu que você falou que estudar português pela manhã é até melhor para mim. É só uma inversão sintática, entendeu? E ele acha que você falou errado. Aquele cara que fala já é, demorou, deu ruim, tô bolado, quer corrigir você, entendeu? É a parte que dá mais ódio, né? Olha só. Só existe amor entre e meus pais. E é verbo, meus é verbo, pais é verbo, ponto é verbo, quadro é verbo, parede é um verbo, não há verbo. O que você botou aqui então? Vai. Mim. Só existe amor entre mim e meus pais. Tá legal? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Agora, e o cara que não sabe que eu não é verbo, né? Aí ferrou também, né? Meu, conjugo eu, meu, tu, meus, nós, meu, amos. Não. Se não houver verbo, você bota a droga do mim ali, tá? Este de baixo incomoda mais, mas está mais fácil, porque nem palavra eu tenho aqui, reparou? Nem palavra eu tenho aqui. Não haverá rancor entre ti e mim. O mim fica até maior. Tá legal? Não haverá rancor entre ti e mim. Tá legal? Entendemos isso, pessoal? Tudo bem? Tem certeza? Tranquilo? É desconfortável, eu sei que é. Mas a forma correta é essa, tá? Não é à toa que a prova adora cobrar, tá? Você sabe que estes dois casos não me preocupam. Eu acho que na hora da prova, você vai sentir uma vontadezinha de errar, vai querer colocar eu aqui e aqui. Mas na última hora, uma lucidez passará pelo seu coração. Cara, o professor falou que se não houvesse verbo, eu tinha que colocar a mim. Meu coração quer errar, mas eu vou lutar contra ele, vou botar mim aqui e mim aqui. Tá legal? O terceiro é que é o problema, porque aparece um verbo. O aluno faz um falso silogismo. Você falou, se não houver verbo, você coloca mim. Ele sai daqui dizendo, bota no caderno, copia ainda, fala que eu falei que se houvesse verbo era eu. Eu falei isso. Em momento algum eu falei isso. Daí é meu medo de você copiar quando eu estou explicando. Olha só, tornou-se um desafio para fazer as mudanças. Não ficou mais fácil agora? Fala a verdade. Você fez o que eu sugeri, deu aquela voltinha gostosinha, e aí eu posso perguntar, tornou-se um desafio para mim fazer as mudanças, tá? O que você fez? Fazer as mudanças tornou-se um desafio para mim, tá legal? Vou te dar uma outra dica legal. Quando para mim antes do verbo estiver certo, ele vai ser um elemento acessório. Quer ver? Ó, tira o para mim dali, tá? Finge que não está ali. Tchum, sumiu. Tornou-se um desafio fazer as mudanças. Reparou? Quando para mim antes do verbo estiver certo, ele vai ser um elemento meramente acessório. Então você pode retirá-lo também, tá? Entendemos isso? Tranquilo? Eu ainda acho mais legal fazer a voltinha, né? Aqui, por exemplo, ó, sempre haverá problemas para solucionar. Você tentou, não tentou? Tentou ler a partir do verbinho aqui? Viu que ficou em aramaico a frase? Perdeu completamente o sentido? Aí você colocou eu. Tranquilo? Não é uma questão boa de prova, cara. O concorrente não bota eu nas 4, fala a verdade. Ele bota eu nas 4 e sai leve da prova achando que acertou, entendeu? Já faz conta com o salário que ele vai ganhar, já. Então, cuidado, ó. Mim e eu aqui, tá legal? Pessoal, vamos tirar dúvida, tudo bem? Entendeu esse casinho aqui? Não se renda ao mais confortável no português, não. Geralmente, o mais confortável tá errado, entendeu? Geralmente, tá? Algum problema aqui? Não? A propósito, esse processo aqui de inversão, ele tem um nomezinho, tá? Esse processo aqui de inversão, ele se chama hipérbato. Hipérbato é a mesma coisa que inversão. Olha para cá, tô te vendo copiar, olha para cá. Isso é uma figura de linguagem, tá? Então, de repente, você chega à prova, tá assim, ó.
Assinale a opção em que ocorre um hipérbato. É só você encontrar uma frase em que ele fala assim, ó, de banana aqueles macacos gostam. Isso é um hipérbato, concorda? Qual seria a ordem direta? Aqueles macacos gostam de banana. Se você bagunçar a frase, já é inversão ou hipérbato. Não pode cair com este nome, inversão, porque qualquer pessoa que vir inversão vai saber que inversão significa inversão, entendeu? Agora, se chamar de hipérbato, aí eu vou gostar, que aí só você acerta, tá? É uma figura de linguagem que se caracteriza pela inversão dos termos, tá legal? Até aí tudo bem? Beleza? Tira uma foto aí, por favor, rapidinho para mim. Não confunda com hipérbole, tá? Que é outra coisa. Pessoal, como é que estamos aí? 2-0 para você, 2-0 Folha, 1-1. Como é que tá? Tá indo bem? Oi? Tá ótimo, é isso aí. Quer acertar todas? Marca sempre o contrário do coração mandar. Mandou marcar A, você marca B. Mandou marcar B, você marca A. Você vai acertar todas, tá? A menina depois ficou 18-2 para a Folha, maravilha. Mas se você entender os 18 erros que você cometeu, tá bom demais. A intenção desta folha não é deixar conhecimento, não. A intenção dela é incitar erros mesmo, tá? É que você cometa erros, tudo bem? Sobretudo identificar as coisas que eu jurava que soubesse, porque na prova são as questões mais perigosas, tudo bem? Seguindo a filosofia que eu acabei de mostrar a você, você concorda que o mais perigoso não é o que você não sabe, e sim o que você pensa que sabe? Este assunto eu jurava que soubesse. Para mim, se tivesse uma palavrinha com R, depois eu botava um eu já, entendeu? Porque foi assim que o Facebook me ensinou. Quando tem o dia do índio, parece assim, feliz dia do índio para você que fala para mim fazer. Dá um ódio, cara. Facebook, já falei, para você botar só indireta para os seus namorados, foto de cachorro, tá legal? Aprender português ou política pelo Facebook, você tá muito ferrado, não tá? No Facebook, todo mundo acha que para mim fazer tá sempre errado, entendeu? Mas pode estar certo, como você viu aqui, tá? Facebook é diversão, pessoal. Informação não, tá? Nem gramática, nem política, tudo bem? Seguindo essa linha, qual desses dois verbos você acha que a prova gosta mais de cobrar? O verbo resfolegar ou o verbo vir? Pensa um pouquinho. Qual desses dois verbos você acha que a prova gosta de cobrar mais? Resfolegar ou vir? Fala. Vir, evidentemente. Sabe por quê? Porque vir você pensa que sabe. O resfolegar você sabe que não sabe. Você não sabe nem que existe esse verbo aqui, entendeu? Então, se cair resfolegar na prova, caiu uma vez, prova do Colégio Naval há muitos anos. Uma vez. Agora, o verbo vir, toda a prova este cara aparece. Porque este verbo está na relação dos verbos que eu não sei conjugar. Assim como apropinquar-se, conjuga o verbo apropinquar-se, resfolegar. Esses verbos, o verbo parir, meninas, conjuga o verbo parir. O quê? Reparou? Esses verbos, na prova quase não caem. Porque são verbos que as pessoas não sabem conjugar e acabou. Então, na hora da prova, se o cara me propuser que eu conjugo o verbo resfolegar e eu não souber, eu fecho o olho, falo Jesus e marco, entendeu? De repente eu acerto, né? Estou de bem com Jesus, lá citei a questão. Agora, se cair o verbo vir, eu não chuto, não. Eu erro, é diferente. Eu não chuto, eu erro feliz. Então, o verbo vir está na relação dos verbos que eu penso que sei. Há um detalhe aqui que você sabe, que faz com que ele caia muito na prova também, que é a questão do acento diferencial, tá? Eu começo para você, tá legal? Eu venho. Tu o quê? Vai. Vens. Ele. Este vem é com acento ou sem acento? Eles adoram essa coisa do chapeuzinho do verbo. Adoram, tá? Ele vem, sem acento. Agora, eles vêm. Entendeu? Eles adoram isso, porque eles gostam de questões que envolvam mais de um assunto em uma questão só. Você concorda que se eu cobrar a questão do chapeuzinho do vem aqui, eu estou cobrando verbo, acentuação e concordância verbal? Porque quem determina se o verbo fica no singular ou no plural é a relação dele com o sujeito. Então, se uma pessoa chegou, duas pessoas chegaram. Quem flexiona o verbo é o sujeito, tranquilo? Então, eu já crio para você um outro problema. Quem falou que a gente sabe achar o sujeito, entendeu? Ah, eu acertei. Aqui, né, cara? Até eu. Se vier ele vem e eles vêm, o cachorro latiu, a minhoca é feliz, como na época da escola, todos conseguem achar o sujeito, mas na prova o cara inverte, bagunça, faz hipérbato, distancia, tá legal? Mas sabia que até agora não houve grandes problemas, porque são formas que a gente sabe. A forma mais perigosa do verbo vir é a forma que entra aqui, ó. É nessa forma que a prova gosta de cobrar, entendeu? Porque na prova
Eu boto um viemos aqui, cara, e saio leve da prova pra caramba, achando que acertei. Eu boto assim, ó, eu venho, tu vens, ele vem, nós viemos. A gente não bota um viemos aqui e sai leve da prova, bota assim, confia em mim que bota. Sai leve da prova achando que acertou, entendeu? Aí quando sai o resultado, você descobre que o certo é vimos, o cara quer mandar recurso para a prova e tudo. Mas o certo é vimos, sempre foi vimos, tá? Nunca foi viemos. O cara mete um viemos, é que ele sai leve da prova, bota viemos aqui, bota eu porque o verbo está no infinitivo, entendeu? Então cuidado, é cheio de maldades o negócio, tá? Vós vindes. Então vocês não podem chegar aos sejúrios, olha só, nós viemos aqui fazer uma reclamação. Ela vai olhar para o seu cara espantado. Quando? Ontem? Porque você está na minha frente agora, não pode falar nós viemos, tem que ser nós vimos, tudo bem? Nós vimos aqui fazer uma reclamação, é o correto, não nós viemos, tá? Você pode disfarçar e falar que foi ontem. É ontem nós viemos, aí beleza, ontem nós viemos, tá certo. Agora, hoje nós viemos, não, hoje nós viemos é igual hoje eu conheci você. Hoje eu irei, não existe hoje eu irei, se é hoje, concorda? Então, ó, eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm. Nas questões de redação oficial, que vão cair na sua prova também, é muito comum que você encontre esta construção aqui, ó. Viemos por meio desse ofício. Já viu já? Viemos por meio desse ofício. É o recorde de erros de português em pequeno espaço. Não existe viemos por meio desse ofício. Você errou e errou. Errou duas vezes. Para começar, não é viemos. O certo é vimos. Então não existe viemos por meio deste ofício aqui. O certo é vimos. E aí uma questãozinha simples, cara. Se o ofício faz diferença ao próprio ofício, se o ofício faz diferença ao próprio ofício, ele não pode se chamar de desse ofício, tem que ser deste ofício. Então, vimos por meio deste ofício, tá legal? Seria o correto. É a mesma coisa que você faz quando você chama a sala em que você está de essa sala e fala, nossa, essa sala está muito fria. Aí por isso que ninguém mexe no ar, você fala errado, tá vendo? Se você está com frio de fato, diga que esta sala está muito fria e não essa sala, entendeu? O lugar em que você está é sempre este, esta, estes ou estas. Então o colega falou da música do Tim Maia, outra música errada também. Pessoal, eu sei o que é licença poética, tá? Eu sei o que é licença poética, tá legal? A gente comentou só como exemplo de gramática só, tá? A música da Legião Urbana, quando ele fala que país é esse, tá errado, não tá? Tinha que ser que país é este. Se eu estou no Brasil, eu só falaria que país é esse se eu estivesse falando com você, você na Argentina e eu aqui. Pô, que país é esse aí, Argentina, hein, cara? Entendeu? Agora o país em que estou é este. E o momento em que estou é este também. Estamos em setembro, né? Veja, a mania que nós temos de chamar 2017 de esse ano, já reparou? Tá passando rápido esse ano, não tá? Não, não tá não, cara. O que tá passando rápido é este ano, não esse ano. As menções que você faz ao aqui e ao agora tem que ser sempre variações de isto, este, esta, estes, estas, tá legal? Entendemos isso? Nem sou eu que faço essa brincadeira, um professor no curso em que eu trabalhei, que ele falava que as pessoas não passam no concurso porque elas pedem a Deus para passar esse ano. Senhor Deus, eu tenho que passar esse ano. Deus fica confuso, cara. Você está estudando, gastando dinheiro, não quer passar agora? Se você quiser passar em 2017, peça para passar este ano. Sabe qual é esse ano? 2018 é infinito. Pode ser 2040, entendeu? 2047 é esse ano, tá? O ano em que você está é este e não esse, tá legal? Entendeu a questão? Então, Sejures é este curso, a cidade em que estamos é esta cidade, Rio de Janeiro é este estado, tranquilo? Qualquer mensagem que se faça ao aqui e ao agora, será sempre este, tá? Só se emprega esse em menção ao local em que a pessoa está e não você, essa cadeira, maravilha. Em relação ao tempo futuro, tá? Em 2018 haverá a Copa na Rússia, não é isso? Nesse ano, Neymar e Messi estarão em times diferentes. Então, nesse ano, quer dizer, o ano que virá, não o ano em que estou, tá legal? Vamos prosseguir, pessoal? A próxima aí, tira uma foto aqui quem quiser, por favor. A próxima aí é número 3. Tá anotando aí? Número 1 é ortografia, número 2 é emprego dos pronomes, a número 3 é concordância nominal, tá? A número 3, concordância nominal. Fala, amigão. Não, ele perguntou se tem como pedir. Tem sim, pode pedir. Pedir tem, eu não vou mexer não. Tô brincando, vou dar uma mexida aqui, porque quando o homem tá com frio é porque tá frio mesmo. Homem, quando tá com frio é porque tá frio. Pera aí, quero mudar um negócio aqui.
Ó, subi 2 graus, cara. Já senti até um bafo quente aqui só de mexer nesse. Olha só. Número 3. A concordância verbal, nominal da palavrinha obrigado, há uma coisa que todo mundo sabe. Quer ver, ó? Que se eu ganhar um presente, eu tenho que falar o quê? Eu. Obrigado. Se Karen ganhar um presente, o que ela fala? Obrigado. Essa parte a gente sabe, não sabe? Que o falante determina o gênero do obrigado. Então eu falo obrigado e ela fala obrigado. Quer dizer, eu acho que todo mundo sabe disso, né? O homem fala obrigado, a mulher fala obrigado. Essa parte é fácil, né? Agora observa, uma coisa que pouca gente sabe é que o obrigado sempre faz referência ao falante, não ao ouvinte. Então, é muito frequente que vocês cometam um erro no dia a dia. Pessoal, vou explicar uma coisa para quem não me conhece. Eu não estou nem aí para os seus erros do dia a dia. Você pode falar problema, carrego, tá? Você nunca me verá corrigindo ninguém. Eu não corrijo mãe, namorada, amigo, aluno. Pode falar errado à vontade. Conversa comigo, fala os pessoal. Eu não corrijo ninguém. Minha preocupação é só a sua prova. Tá legal? Então, não corrige ninguém. Nunca corrigi ninguém na vida. Eu acho maior falta de educação, coisa de gente idiota corrigir as pessoas. Eu só comento as coisas que caem na prova. Tá legal? Então, veja bem, olha só. E não seja um idiota corrigindo as pessoas também, não. Tá? Isso é uma idiotice sem tamanho, até porque você não tem base gramatical para explicar. Entendeu? Então, olha os erros que você teria cometido aqui hoje já. Vale a pena corrigir alguém? Não, corrige não. Tá? A maior besteira do mundo é corrigir alguém. Tá? Você se torna uma pessoa chata, insuportável, e você não tem base para corrigir ninguém. Quem tem base não corrige. Você vai ficar corrigir as pessoas, eu vou falar um monte de besteira também. Corrige ninguém não, tá? Uma bobagem que faz na sua vida. A pessoa pode se impressionar com o seu bom português quando vir você falando, quando vir você escrevendo, quando vir você falando vir, entendeu? Aí vão achar legal. Agora corrigir as pessoas não, tá? Isso é uma idiotice. O aluno insuportável, não é o caso de ninguém aqui, espero de verdade. A pessoa insuportável, ela morre se você falar 4 coisas para ela. Que você entrou para dentro, que você saiu para fora, que você subiu para cima, que você desceu para baixo. O animalzinho só decora esses 4 pleonasmos só. É só o que a mente atrofiada dele consegue entender. Ele só decora 4 pleonasmos. O sonho dele é que você cometa um desses para ele poder corrigir você. Já reparou? Vou entrar para dentro. Aí ele corrige, pleonasmo e tal. Mas ele conhece 4 pleonasmos. Eu sempre dou como exemplo, para que você tenha noção de como é bobagem corrigir quem entra para dentro. Quantas vezes você já falou luz acesa? Você não fala luz acesa? E deixar a luz acesa. Luz acesa é mais idiota do que entrar para dentro. Concorda? Já viu luz apagada? Toda a luz do universo está acesa, cara. Então, luz acesa é 10 vezes mais idiota do que entrar para dentro. E você fala. Então, não se incomoda com quem entra para dentro, não. Tá legal? Você não fala que chegou a meia hora atrás? Chegou a meia hora, só pode ser atrás. Você não fala que andou a pé? Só se anda a pé. Na outra forma, anda a orelha? Não. Então, repara, nós somos pleonásticos ao falar, tá? Então, relaxa com o pleonasmo do coleguinha, com o erro do coleguinha, tá? Tudo bem? Isso é uma grande idiotice, tá? Eu tenho medo a cada coisa que eu explico para você, o psicopata fica mais psicopata. Opa, mais uma coisa para corrigir alguém, entendeu? Ele fica juntando coisas para corrigir as pessoas. Aprendi mais uma para corrigir o coleguinha já, tá? Você também fala errado. A pessoa fala o dia inteiro, ela passou a vida inteira falando que chegou em casa. Numa aula de regência, ela aprende que o certo é chegar a casa. Ela passou a vida inteira falando que chegou em casa. O sonho dela, sabe qual é? Que alguém diga que chegou em casa perto dela. Animal, tá errado. A regência e tal. Não seja essa pessoa, tá legal? Vai morrer solteiro, de verdade, solteiro, tá? Ninguém vai querer você, tá? Olha só, o obrigado, é muito comum que as pessoas cometam um errinho muito gostosinho, que é colocar o obrigado em concordância com a pessoa que ouve. Aí vamos supor, já aconteceu com você de acidentalmente a pessoa agradecer a você por uma coisa que você tinha que ter agradecido? Aí é muito comum que a pessoa diga assim, que isso, obrigado você. Você não ouve muito isso, obrigado você? Obrigado você não existe, nunca. O obrigado remete ao falante, não ao ouvinte. Então, se isso acontecer com você, você vai dizer, obrigado eu. Obrigada eu. Tá legal? O obrigado concorda com o falante, não com o ouvinte. Então, não existe nunca obrigado você, tá? Que isso, obrigado você. Falar obrigado você está mandando a pessoa falar obrigado de novo. Você pode falar mais uma vez que eu achei pouco sincero? Sentimento agora, vai lá. Não, obrigado você não existe, é obrigado eu, obrigada eu, tá? Essa parte o coração ainda aceita, mas quando está no plural, rapaz, o coração sofre, tá? Como é o caso aí, não são freiras, não são freiras? Se são freiras, é obrigadas. O obrigado concorda com o falante em gênero e número. Então, o coração sofre, tá? Eu falo obrigado, ela fala obrigado. Nós falamos obrigados e elas falam obrigadas.
O obrigado concorda com o falante em gênero e número também. Se o falante estiver no plural no dia da prova, ponha o obrigado também no plural, tá? Os homens disseram muito obrigados. As mulheres disseram muito obrigadas, tá? O obrigado também tem plural. Se o falante estiver no plural, o obrigado também fica no plural. Tá legal? Tudo bem, pessoal? É meio traumatizante isso, né? Mas abre o coração e assente. Sabe, não fica difícil falar assim, porque dificilmente é uma situação em que você agradece em nome de outras pessoas. Por isso que ninguém sabe isso. Você entendeu? Não é que as pessoas não é que seja tão difícil assim. A questão é que não há uma situação assim, odierna, né, no bate-papo diário, em que alguém agradeça por várias pessoas. Você entendeu? Último dia do curso aqui, você aprendeu um monte de coisa, tá bem para fazer a prova já, a Raquel chega à sala e você quer agradecer. Mas você quer agradecer em nome das amigas da sala. Professor, nós gostaríamos de dizer muito obrigadas pelas aulas, tá legal? Você em nome dos rapazes, nós gostaríamos de dizer muito obrigados pelas aulas. Agora você, menina, querendo agradecer a turma inteira, em que há homens e mulheres, você vai dizer, professora, nós gostaríamos de dizer muito obrigados pelas aulas, tá? Prevalece o plural masculino, tá legal? Agora, é porque nós falamos sempre sozinhos, né, o obrigado. O obrigado sozinho concorda com o gênero, tá? Eu falo obrigado, ela fala obrigada. Agora, se você um dia fala em nome de todos, aí vocês duas falam obrigadas e eles falam obrigados, tá? Quer um macetezinho simples? Obrigado concorda com agradecido. Se eu falo obrigado, está agradecida, falo obrigada. Se estamos agradecidos, falamos obrigados. Se estão agradecidas, falam obrigadas, tá? E sempre menção ao falante, nunca ao ouvinte, tá? Nunca mais diga obrigado você. Obrigado você não existe, é obrigado eu. As meninas, obrigada eu, tá? Se fala em nome de todas, obrigadas nós, obrigados nós, tá? Tudo bem? Beleza? Então, número 3 aí foi de concordância nominal, tá? Alguma dúvida? Não? Vamos a 4. Emprego do hífen. Número 4 é emprego do hífen. Vocês sabem que houve um novo acordo ortográfico aí, né? O novo acordo ortográfico, ele simplificou a vida das pessoas assim absurdamente. Ficou muito mais fácil aprender o português agora com o novo acordo ortográfico. Só que no que diz respeito à acentuação gráfica, que a maioria do que o novo acordo fez foi na acentuação gráfica, tá? Agora o emprego do hífen ficou estranho, cara. Ficou estranho. Outro dia um aluno perguntou para um amigo meu, Renato Porpino, uma pergunta boa e a resposta dele foi muito boa. O aluno perguntou assim com ar preocupado: professor, o emprego do hífen mudou muito com o novo acordo? Aí ele ficou pensando, perguntou assim, você sabia a regra do hífen antes? Ele falou, não, então não mudou nada. Mudou para quem sabia, concorda? Sabia a regra do hífen antes? Fala a verdade, quando é que se empregava, quando não empregava? Não, então não mudou nada, concorda? Mudou para quem sabia já, né? Então faz o seguinte, aprende o novo e não pensa no velho, tá? Você não sabia o velho também? Então não mudou nada, concorda? Só apareceu uma coisa diferente lá. Olha só, vou comentar com você aqui o basicão do hífen, tá? O basicão do hífen é estranho, mas é fácil, quer ver? Olha só. Pensa na palavrinha micro-ondas. Pensou? Micro-ondas? A palavrinha micro-ondas, ela é formada por dois morfemas. Micro-ondas, tá? Micro-ondas. O primeiro morfema, micro, termina com a letra O, não termina? O segundo começa com O também, não é isso? Então eu tenho O e O. O primeiro termina com O, o segundo começa com O também. Quando os morfemas terminam e começam com a mesma letra, olha como é que você faz, ó. Micro termina com O. Bota hífen, micro-ondas. Ou seja, vogais iguais se separam por hífen. Tá legal? Vogais iguais se separam por hífen. Tá? Beleza? Agora pensa na palavrinha infraestrutura. Ela tem dois morfemas, não tem? Infra, que termina com A, e estrutura, que começa com E. Não são vogais diferentes? Se as vogais forem diferentes, você vai juntá-las sem hífen. Então, infraestrutura vai ficar assim, ó. Infraestrutura. Ou seja, vogais iguais se separam por hífen, vogais diferentes você junta sem hífen, tá? Não, olha para cá, levanta a cabeça. Até aí tudo bem? Ó, vogais iguais você usa hífen, diferente você junta sem hífen, tá legal? Então, autoescola. Auto termina com O, escola começa com E. Autoescola, uma palavrinha só, tá legal? Pseudo-especialista, pseudo termina com O, especialista com E, tudo juntinho sem o hífen, tá? Até aí tudo bem? Então olha só um momentinho, vogais iguais,
hífen, vogais diferentes sem hífen, tá? Não, porque de repente pode ser prefixo, né? Pode ser que não sejam dois radicais, entendeu? Pode ser, por exemplo, pré-natal. Pré-natal tem hífen, pré é prefixo, não radical, tá legal? Aí é derivação prefixal, tá? Olha só. E também outra coisa, se não houver hífen, pode ser também, lembra do caso de girassol, de passatempo, né? Pode estar sem hífen e ser justaposição também, tá? Esta parte eu não acho difícil, não. É só você aceitar. Diferentes se separam, iguais se juntam, tá? Contrário, né? Iguais se separam, diferentes se juntam. Agora, a parte mais legal para mim é esta aqui, ó. A palavra antissocial. O morfema anti termina com i, não é isso? Termina com i. Social não começa com s, não é isso? Quando você vir vogal mais s, você vai dobrar os s's. Então, ó, você, por estar estudando o tempo todo, virou uma pessoa um tanto quanto antissocial. Tá legal? Fica estranho, né? Mas vogal mais S, ó. Vogal mais S, dois S, tá? Vogal mais S, dois S. Antissemita também, dois S, tá? Agora, isso também acontece com R. Vogal mais R, dois R's. Tranquilo? O seu último namoro não deu certo, sabe por quê? Porque ele era muito antirromântico. Olha como é que se chama antirromântico agora, ó. Tá vendo? Ó? Antirromântico. Vogal mais S, dois S's. Vogal mais R, dois R's, tá? Antissocial com dois S's. Antirromântico com dois R's também, tá legal? A palavrinha mais traumática da minha vida com essa questão do hífen aqui é a palavra corréu. Réu, o cara está sendo julgado, ele é um réu, concorda? E se outra pessoa for cooptada a depor também for um outro réu, ele vai ser um co-réu. Não existe co-autor, co-diretor, co-participação. O prefixo co é indicação mútua, né? Beleza? Se você pegar o prefixo co e juntar a palavra réu, acredite, cara, você vai colocar corréu. Ele é corréu, tá? Você é corré. Tudo bem? É só seguir isto aqui, ó. Vogal mais S, dois S's, vogal mais R, dois R's, tá? Entendeu isso aqui? Beleza? É estranho, né? Abra o coração e aceite, tá? Então, ó, vogais iguais eu separo, vogais diferentes eu junto. Vogal mais S, dois S's. Vogal mais R, dois R's, tá? Beleza? E, é claro, esse é o basicão, uma série de casos especiais aí, tá? A palavrinha bem-vindo é com hífen, tá? Bem-vinda é com hífen, tranquilo? Oi? Perdão? Não entendi, cara. Ah, não, fez bem, fez bem. Era pessoa bem-vinda, bem-vinda é com hífen, tá? Existe bem-vindo sem hífen, mas é nome de pessoa. O nome da pessoa é sem hífen, tá? Mas seja bem-vindo, você é muito bem-vindo. Esse bem-vindo aí de ser bem-vindo, esse é com hífen, tá legal? Tira uma foto aí, por favor, rapidinho, quem quiser. Eu vou dedicar mais tempo a este simuladinho aqui do que eu vou dedicar à própria prova, que você vai achar a prova muito boba. E ela, de fato, eu quero que aconteça isso, que você ache a prova boba mesmo. Não quero que aconteça o contrário, ficar explicando fácil para você ser surpreendido com difícil, tá? Estou explicando aqui no quadro as particularidades, a parte feia do negócio, tá? Eu queria muito que você ficasse em casa até a nossa próxima aula fazendo questões da Consulplan, tudo bem? Professor, não tem dinheiro para poder assinar aquele site que você falou, não. Então vai ao PCI Concursos. O PCI Concursos disponibiliza provas anteriores gratuitamente, só que ele só dá o gabarito. Não comenta questões, entendeu? E não divide por assunto também não. Você vai pegar as provas inteiras lá, tá? A minha dica é, quer treinar de verdade? Pega Consulplan 2017 nível superior. Consulplan 2017 nível superior, tá legal? O padrão Consulplan nível superior é um padrão tradicionalmente médio, entendeu? Que ela é fácil. Então faz padrão superior para na prova você não ter uma surpresa ruim, tá? Sempre a mesma coisa. A colega perguntou sobre a especificação das matérias da Consulplan. Sempre a mesma coisa, tá? Tudo. Tá assim, tá escrito tudo.
Português não, português, para evitar isso aí no português, eles botam assim, ó, vai cair tudo, entendeu? Então, nada do que vai cair lá você pode falar que é surpresa. É porque as bancas, o aluno leigo, ele tem a impressão de que algumas coisas não estão no edital, mas estão. Ele não tem direito, tá? Parece que de jeito que de vez em quando acontece isso aí mesmo. Mas se o cara colocar assim, preste atenção, ó, texto, fonologia, morfologia e sintaxe, 4 tópicos, tudo. Acontece que por que vocês às vezes têm a impressão de que alguns programas são maiores do que os outros? Assim como eu também teria, tá? Suponha que ele colocasse assim, ó, na direito, tá? Direito constitucional. Aí eu leigo, pô, deve ser pouca coisa, são 2 palavrinhas só, direito constitucional, entendeu? É só isso. É a mesma coisa que vocês fazem no português. O cara bota assim, ó, sintaxe. Pô, sintaxe, 3 sílabas só, pouquinho pra caramba. Cara, sintaxe é tudo. Vai de sujeito, oração subordinada, crase, regência, pontuação, colocação pronominal, entendeu? É por isso que às vezes você olha 2 editais e você quer julgar pelo tamanho, entendeu? Alguns editais botam assim, ó, classes gramaticais. Outros colocam substantivo, pronome, verbo, numeral, que são as classes gramaticais. Então, não tenta julgar você mesmo o edital, não. Às vezes você olha e você acha, o edital é pequeno, é maior, é menor. Todos falam que vai cair tudo. Eles tinham que colocar assim, português, tudo, entendeu? Porque tudo está indicado ali. A Consulplana cobra dígrafo, ela cobra separação silábica, cobra oração subordinada, então tudo pode cair. Se ele botou fonologia, ele pode cobrar separação silábica, por exemplo, entendeu? Vai cair uma questão aqui de dígrafo. Olha que traumático. Você que não faz reparatório, aprendeu dígrafo, ditongo, tritongo quanto? Lá no primário, não foi? Nunca mais ouviu falar desse negócio. Aí cai na prova. E quando cai na prova, o cara quer um tritongo, não cai o que você sabe, Paraguai. Você sabia Paraguai só, né? Eu só sei 2, Paraguai e Uruguai. Na prova não cai nem Paraguai nem Uruguai, entendeu? Eu só sei 2 tritroncos na vida só, Paraguai e Uruguai. Chega a prova, cai quão, cai saguão, quaisquer, entendeu? Enxaguem. Então, aquele padrãozinho da escola, não estou criticando a escola, pelo amor de Deus, a escola não tem que ensinar coisa neurótica para formar um aluno psicopata, não. Ela tem que trabalhar com a formação do aluno. O preparatório é que tem que dar as maldades, os macetes, para você simplificar o negócio lá. E cai na prova dígrafo, ditongo, às vezes, entendeu? E é aquela típica matéria que a gente só sabe que não sabe na pior hora, né? Aí agora vem bastante, né? Bastante. Macete sim para poder preencher esta lacuna aí. Viram-se vezes. Puxa uma setinha da lacuna, por favor. Puxa uma setinha da lacuna. Puxou? E bota 300. 300. Não caberia dizer viram-se 300 vezes, não é isso? O macete é o seguinte, ó. Se couber o numeral 300 ou 300, você bota bastantes no plural. Tá legal? Se couber o numeral 300 ou 300, você bota bastante no plural. Então, olha só, até seu coração começar a aceitar. Olha para mim. Nesta sala há 300 alunos, bastantes alunos. Eu tenho 300 motivos, bastantes motivos, tá legal? Comprei 300 canetas, bastantes canetas. Se você vir que cabe o numeral 300 ou 300, você bota bastantes no plural, tá legal? Entendemos isso? Beleza? Compara aqui para mim, por favor. Olha só. Vou tentar te confundir, tá? Ó. Elas são, espaço, apreensivas. Ó. Elas têm recursos. Falando em português, em qual das 2 lacunas caberia colocar 300 ou 300? Entendeu? Em qual das 2 lacunas caberia colocar 300 ou 300? Na de cima, na de baixo, ou nas duas, ou nenhuma delas? Vai. Só na de baixo. Não caberia dizer que elas têm 300 recursos? Você não poderia falar que elas têm 300 recursos? Então você vai colocar, elas têm bastantes recursos, tá? Aqui não cabe, então você vai colocar o bastante no singular mesmo, tá? Elas são bastante apreensivas, elas têm bastantes recursos, tá legal? Entendemos isso aí? O sonho da Consulplan é acertar uma questão que eles nunca acertam, que é quando pedem a classe gramatical da palavrinha. Se você falar, aquele seu amiguinho idiota, todos temos um amiguinho idiota que acha que sabe português, fala assim para ele, faz um teste, tá? Nossa, aqui na sala tem menos mulheres. Ele vai morrer do coração, não vai? A parte em que ele vai morrer, tudo bem, seria bom que ele morresse. A questão é a hora que ele vai querer corrigir você, entendeu? Animal, tá errado porque advérbio não varia. Ele vai falar isso para você, não vai?
Quem falou para esse animalzinho que menos é advérbio, cara? Menos não é um advérbio. A questão é que as pessoas acham que o menos é advérbio porque ele não pode variar, entendeu? Quando eu falo que na sala há menos mulheres, isso é um pronome, não um advérbio, você entendeu? Só que é aquela questão que eu sempre falo, a pessoa que gosta de corrigir não gosta de estudar, ela gosta de corrigir, é diferente, né? Olha só, daqui a pouco eu comento com vocês esse caso do menos e do mais aí. O bastante, ele pode expressar intensidade ou quantidade. Ele pode expressar intensidade ou quantidade. Quando eu falo que elas são bastante apreensivas, repara que o bastante está intensificando uma qualidadezinha, um adjetivo, né? Bastante apreensivas, bastante bonitas, bastante capazes, bastante inteligentes. Quando bastante intensifica um adjetivo, ele é um advérbio. Pessoal, se ele for um advérbio, relaxa, nada fará esse cara variar. Tudo bem? Então, todos vocês parecem bastante perspicazes, tá? Alguns são bastante inteligentes, tudo bem? Outros são bastante dedicados. O bastante que intensifica um adjetivo não tem flexão. Agora, repare que quando eu falo que elas têm bastantes recursos, esse bastante aqui não foi empregado para intensificar, e sim para quantificar, concorda? Quando o bastante expressa quantidade, ele é um pronome indefinido. Tá legal? Beleza, pessoal? Se a questão da prova for só para empregar bastante ou bastantes, vamos ao macetezinho? Se a questão só quiser isso, tá? De você, ela só quer que você ponha bastante ou bastantes só, tá? Preste atenção, ó. O bastante no singular, ele vai ser igual a muito. Tudo bem? Ou suficiente. Preste atenção. Muito ou suficiente, ambos no singular, tá? Vou te dar 3 exemplos. Olha só, ela parece muito inteligente, ela parece bastante inteligente, tá? Eu tenho recurso suficiente, eu tenho recurso bastante. Então, o bastante vai ficar no singular se for igual a muito ou suficiente, tá legal? Quando é que você bota o bastantes no plural? O bastante no plural, você pode usar vários macetes, tá? Ou vai caber 300, ou vai caber muitos, ou muitas, ou suficientes. Não, você está copiando sem entender. Eu conheço você. Levanta a cabeça, olha para cá. Satanás quer que você copie, olha para cá, tá? Presta atenção, ó. Bastante vai ficar assim, se for igual a muito ou suficiente. Bastantes no plural vai ficar se for igual a 300, 300, muitos, muitas ou suficientes. Então, se for uma mera questão para preenchimento de lacunas, leve isso em consideração, tá legal? Então, vejamos aqui, ó. Se eu digo para você, por exemplo, ó, eles apresentaram razões, espaço. O que você colocaria aqui, ó, dessas possibilidades, tá? O que você colocaria lá naquela lacuna lá? Não bastante ou bastantes não, pessoal, das opções que eu dei. Vamos lá, vou tentar todas, tá? Eles apresentaram razões muito. Eles apresentaram razões suficiente. Eles apresentaram razões 300. Eles apresentaram razões muitas, razões suficientes. Uma delas soou bem, não soou? Não ficaria muito legal falar que eles apresentaram razões suficientes? Se couber suficientes no plural, você bota bastantes também no plural. Tá legal? Entendemos isso? Se for uma mera questão de preenchimento de lacuna, bastante ou bastantes, toda vez que o bastantes estiver no plural, ele vai ser equivalente a uma forma no plural. 300, muitos, muitas ou suficiente. Tá legal? Repito. Toda vez que o bastantes tiver que estar no plural, ele vai ser equivalente a uma forma no plural também. 300, 300, muitos, muitas ou suficientes. Tá legal? Tranquilo, pessoal? Todos vocês têm motivos suficientes para passar. Motivos bastantes para passar, tá? Até aí, tudo bem? Tira uma foto aí, por favor, quem quiser. Essa matéria aí da número 5, né? Também é concordância nominal, tá?
Pode ser, pessoal? Vamos? A número 6. Como é que estamos até agora? Número 1 foi a letra A. Número 2 foi a letra B. Número 3 foi a letra B de bola, né? B de bola. Número 4 foi a letra A. Número 5 foi a letra B. Não é isso? Tudo bem, pessoal? Beleza? Tranquilo? 5B de bola. Número 6. O menino trajava-se os anciões. Puxa uma setinha da lacuna, por favor. Puxa uma setinha da lacuna, por favor. E põe aí como. Não caberia como nessa lacuna aí? O menino trajava-se como os anciões. Tudo bem, pessoal? É bem a cara da Consuplan falar para você que o conector aí estabelece uma relação de comparação. Relação de comparação é fácil, né? Se eu falar que eu penso como você, estou comparando meu pensamento ao seu. Se eu falar que as crianças agem como loucas, comparo as crianças a loucas, não é isso? Se eu falo que, sei lá, Temer expõe suas fraquezas como um fraco, comparando Temer a um fraco, você entendeu? Isso é uma ideia de comparação, tá? Então você percebe que aí é uma ideia de comparação entre o menino e os anciões. Quando eu falo que o menino trajava-se como os anciões, isso quer dizer que o menino trajava-se como os anciões trajavam-se, tranquilo? Isso aí gera, pessoal, uma coisa chamada zeugma ou elipse, tá? Presta atenção aqui rapidinho, ó. A prova de vocês gosta muito de um negocinho chamado elipse. A língua portuguesa, todas as línguas são assim, tá? Elas tendem à síntese, elas tendem a... Cada vez que uma expressão ela é solidificada, as pessoas tendem a cortar para reduzi-la, entendeu? Vou dar um exemplo vulgar para você e um exemplo mais culto, tá? Um exemplo vulgar. Era muito comum, há uns 10 anos, que as pessoas chamassem uma pessoa desonesta de 171, porque aquele cara ali é um tremendo 171, não é isso? Passou-se o tempo, o pessoal preguiçosinho, passou a falar que o cara é maior 71. Pô, o cara é maior 71, já reparou? O maior 71, cara. Como é que fala hoje em dia? Pô, aquele cara é maior 7. É, uma 7. E é um 7 sem E no final, meio 7. Nem o E do final o cara fala, meio 7. Então, ó, essa tendência é normal das línguas. As línguas são assim, tá? Vocês todos falam que passam pela Dutra. Alguns nem sabem quem foi Dutra, cara. Dutra foi um presidente, não foi? Ele era homem, cara, era homem. Se ele era homem, por que você fala que passa pela Dutra e não pelo Dutra? Entendeu? Porque entre o pela e o Dutra subentende-se rodovia Presidente Dutra. Alguém chama Dutra de rodovia Presidente Dutra? A gente chama de Dutra só. Passei pela Dutra. A Dutra estava engarrafada. A Dutra. Ninguém fala a rodovia Presidente Dutra, né? Você vai ao centro do Rio e fala que passou pela Vargas. Pela Vargas. Não abre esse biscoito não, por favor, não abre. Por favor, ainda bem. Depois você me dá um quando você abrir. Olha só. Esse pela Vargas, o pessoal não fala que passou pela Vargas? Pessoal, eu sou plasticofóbico. Se eu abrir o plástico, eu começo a gaguejar, tremo, morro, tá? Já morri 3 vezes já. Olha só. Você não fala que passou pela Vargas, lá no centro do Rio? Passei pela Vargas, pela Rio Branco. Conversa comigo. Quando você fala que passou pela Vargas, por que você fala pela se o presidente Vargas era homem? Porque você subentende a palavra avenida, não é isso? Passar pela Vargas é pela Avenida Presidente Vargas, tudo bem? Toda cidade do mundo tem uma rua chamada Nilo Peçanha, já reparou? Toda cidade tem, né? Nilo Peçanha era homem, e você falar que a CIA fica na Nilo Peçanha. Por que na Nilo Peçanha? Porque é na rua Nilo Peçanha. Esse processo se chama elipse, tá? Elipse. Entendeu? Vocês lembram que a tia explicava na escola uma coisinha chamada sujeito oculto? Lembra? Funcionava assim, ó. Chegamos atrasados. Quem chegou atrasado? Nós. Você consegue identificar o sujeito mesmo que ele não apareça. Isso é um caso de elipse, tá? Agora preste atenção, ó. Se eu digo para você que o filho age como os pais. Aqui eu tenho um período, tá? O enunciado que se encerra num ponto. Botou um ponto e fechou um período. Tranquilo, pessoal? Agora, repara só. Se na prova o cara perguntar quantas orações há aqui, o que todo mundo sabe é que nós contamos as orações contando os verbos, não é isso? O nosso concorrente vai olhar para cá, ele só vai enxergar um verbo só. Entendeu? O filho age como os pais. Agora você, meu orgulho, que enxerga com o coração. Está vendo 2 verbos. Olha direitinho, vê se não são 2 verbos aqui. Se eu falo que o filho age como os pais, estenda o raciocínio. Se o filho age como os pais, isso quer dizer que o filho
age como os pais agem. Ou seja, você faz aqui, ó, o que a gente faz aqui, ó, um 7, 1 que vira 7, 1 que vira 7, entendeu? Nós tendemos a cortar aquilo que se possa subentender. Cortar o que se possa subentender é chamado de elipse. Tá legal? Beleza, pessoal? Entendeu o que é elipse? É mera supressão do que se possa subentender, tá? Vou acrescentar uma informação. Há uma diferença entre esta elipse aqui e esta elipse aqui. Consegue enxergar a diferença? Aqui, a elipse é feita pelo contexto. É o contexto que me faz subentender a palavra avenida aqui. Entendeu? Agora, por que você sabe que aqui vai entrar o verbo agir? Porque ele já tinha aparecido antes já. Você entendeu, pessoal? Então, aqui eu faço uma elipse, que é a mera supressão. Passei pela nilopeçanha, entendeu? A palavrinha rua fica subentendida pelo contexto aí, tá? O subentendimento aqui se dá porque você omite um verbo que já fora citado já. Eu só sei que o verbo aqui é agir, porque aqui também foi agir, tá? Não sei se a Consulplan chegaria a esse padrão de perfeccionismo, não. Mas esta elipse é elipse, tá? Não deixa de ser elipse. Ela ganha um nomezinho especial, zeugma. Então, preste atenção, ó, olha só. Elipse é a mera supressão, tá? Cortou é elipse. Eu acordei ao 12:30. Por que você fala meia? Porque a palavra hora fica aí subentendida, tá legal? Agora, zeugma é um tipo especial de elipse em que a palavra elíptica, em que a palavra subentendida, só é perceptível porque já fora citada já, tá legal? Na prova, se cair uma frase como esta aqui, o filho age como os pais, e o cara colocar duas opções, elipse e zeugma, marca zeugma, tá legal? Marca zeugma, que é mais específico, tá? É como falar aluna e Karen. Karen é mais específico que a aluna, concorda? Elipse é mais vago, tá? Zeugma é mais específico. Agora, até onde eu conheço a Consulplan, eles não sabem o que é zeugma não, tá? Mas se cair, quem sabe, né? Se cair lá, aprenderam, né? Vamos botar lá zeugma lá, tá legal? Pessoal, consegue me explicar a diferença entre elipse e zeugma? Consegue? Elipse é a mera supressão, tá? Escondeu a elipse. Esconder uma palavrinha que já fora citada, aí a elipse ganha um nomezinho especial que é zeugma, tá legal? Até aí, tudo certo para todos, beleza? Vocês vão ter acesso a esta aula depois assistindo a aula em casa, não é bom? Vão ter acesso a essa aula depois. Então, assistam a aula quantas vezes você quiser, tá legal? No YouTube também, lá, a Raquel gosta de disponibilizar algumas aulas lá para vocês lá, vejam. O YouTube, o canal do Sejures, tem aula de tudo lá, cara. Tudo, tá legal? Se, por exemplo, há uma aula completa também de acentuação gráfica, há dicas de crase, há simulados lá, entendeu? Então, entra no canal do Sejures, há muitas coisas para você fazer lá. Há um amigo meu que fala assim, hoje em dia só é burrinho quem quer, porque é tanta coisa boa para você olhar na internet. Aí o que acontece? A internet ela é viciante a parte legal. Eu também gosto de Instagram, ver memes lá, morro de rir de todos, tá? Mas de vez em quando pega o YouTube lá, bota lá Sejures lá, entendeu? Vão aparecer várias aulas legais lá, várias coisas úteis de direito, informática, português, tudo bem? Fica usando. Eu acho que a apreensão visual é mais rápida do que se você ficar só lendo, né? Então, se você assistir a aula, acho que fica mais fácil, tá? Olha só. Tudo certo então aqui? Beleza. Agora olha só, presta atenção. Aí vem a prova da Consulplan, naquele padrão consuplânico de ser, e fala o seguinte, ó, o conectivo em destaque, como estabelece uma relação de comparação. O nosso concorrente vai gastar meio neurônio para descobrir que esse como expressa comparação. Eu duvido que ele enxergue o verbo escondido. Ele não vai saber o que é elipse, o que é zeugma, entendeu? Aí vai estar o seu diferencial. Agora preste atenção, tá? Nas questões de conjunção, este como é uma conjunção, tá? As bancas amam conjunção, tranquilo? O assunto aí é conjunção, tá? Eles vão propor a você a troca deste como por outras conjunções que estabeleçam o mesmo valor. Conversa comigo. Eu não poderia falar o filho age como os pais. Não seria a mesma coisa que eu dissesse o filho age feito os pais? Não seria a mesma coisa? Então, a troca do como pelo feito aqui estaria perfeita, tá legal? Sem nenhum problema, tá? Aí vem a Consulplan, maldosinha, cheia de más intenções, e propõe a você a troca do como por tal qual. Aí você faz, ó, o filho age tal qual os pais. Fala a verdade, não parece que está certo? Parece muito que está certo, mas não está certo. Cuidado quando você emprega o tal qual, tá? Olha muito para cá, porque ele é estranho, mas é fácil. Ele é estranho, mas é fácil, tá? Se colocar o tal qual, você tem que fazer assim, ó, tá vendo o tal? Ele concorda com o primeiro elemento da comparação, tá legal? O filho, tal. O qual, ele concorda com o segundo elemento da comparação. Não são pais, então o certo é tal quais, tá legal?
Professor, é sempre tal qual? Não, levanta a cabeça que não foi isso que eu falei, não. Olha para cá. Eu falei que o tal concorda com antes e o qual concorda com depois. Se fossem 2 filhos e um pai só, ficaria assim, ó. Os filhos agem tais qual o pai. Entendeu? É só concordar o tal com o que vem antes e o qual com o que vem depois. Então, ó, eu penso tal quais vocês e espero que vocês pensem tais qual eu. É estranho, né? É desconfortável. Na prova só cai o que é desconfortável, né? Eu penso tal quais vocês e vocês pensam tais qual eu. É feio demais, né? Só fica tal qual se forem 2 femininos singulares. Então, ó, você pensa tal qual a sua amiga. Maravilha. Agora, se for você e 2 amigas, você pensa tal quais as suas amigas. E se as suas amigas forem comparadas a você, suas amigas pensarão tais qual você. Tá legal? Então, no caso aí, olha só. Ele colocou o quê? O menino, não é isso? Menino e os anciões. Então, marca por letra B de bola. Puxa uma setinha que ligue o tal a menino, por favor. Puxa uma setinha que liga tal a menino. E uma que liga quais aos anciões. Tá? Tá percebendo que a resposta sempre é estranha, né? Por isso que eu falei, o coração quer marcar A, você marca B, que você acerta todas. Porque vai ser sempre desconfortável essa forma mesmo, tá? Entendeu tal qual, pessoal? Não é difícil, é feio, né? Mas não é difícil não, concorda? Há coisas que é uma coisa que eu acho enjoada, estranha e enjoada. A coisa do pra mim fazer, entendeu? Ali a forma correta sua muito desconfortável, não sou? Agora, certas formas que são desconfortáveis, mas são fáceis. Tal qual, pensa bem, tal qual é fácil. É só o coração aceitar que o tal concorda com antes e o qual com depois, entendeu? No mais, acertar a questão só, tá? Vou fazer mais uma para merendar, pessoal. Só 7, só. O trem na altura de Parada de Lucas. Como você já percebeu que o certo é sempre aquela que você não marca, então já sabe qual é a resposta já, né? Letra A é o correto, tá? O trem descarrilou, tá legal? Eu falei que é sempre o contrário, né? O trem descarrilou, tá? Há uma explicaçãozinha para isso. Quando você abre um buraco no chão, faz um sulco, né? Aquele sulco se chama carril, entendeu? Então, sair do carril é descarrilar, e não descarrilhar. Não existe H, não. É descarrilar o correto. Tá legal? Vou fazer uma prévia explicação da 8 para ajudar você a acertar. Tá? Quer recorrer a um macete logo de cara, na número 8, para você acertar? Ou você marca aquilo que seu coração não quer, você vai acertar. Tá legal? Ou então você faz o seguinte, ó, faça a concordância achando que o sujeito fosse Maria. Se fosse Maria no lugar de Vossa Excelência, como é que ficaria a frase? Se fosse Maria no lugar de Vossa Excelência, como é que ficaria a frase? Maria deve apresentar a todos a sua versão dos fatos. Então, se o sujeito é um pronome de tratamento, Sua Excelência, Vossa Excelência, Sua Majestade, Vossa Majestade, é só você fazer a concordância supondo que fosse o nome de mulher. Maria apresentou a todos a sua versão dos fatos, tá? Só que na volta da merenda eu explico a você por que direitinho, qual é a diferença entre o sua e o vossa, tá legal? E como isso cai, como é sua, como isso cai na questão de português e na questão de redação oficial, tá legal? Tome um cafezinho lá, por favor.